Olá, boa noite, tudo bem? Daqui a pouco a vereadora Cleide está entrando para a gente iniciar o nosso bate-papo, que vai ser muito importante para trazer muito esclarecimento aqui para o município da Pedra. Estou aguardando a vereadora aqui para entrar, vocês também já podem estar aí compartilhando. Boa noite, vereadora, tudo bem? Boa noite, Leandro. Boa noite às pessoas que começam a nos acompanhar e que depois vão estar seguindo e vendo o conteúdo que vamos abordar hoje. Maravilha, vereador. É importante que a gente vá aí na setinha do lado direito e a gente possa estar compartilhando para que mais pessoas possam estar nos acompanhando essa live, né? E também estar fazendo seus comentários e tirando suas dúvidas e também trazendo informações importantes que hoje é uma das primeiras lives que a gente vai estar abordando de tantas as outras, né? Da agora para frente. Além da gente ter o espaço na Câmara de Vereadores para a gente estar levando a verdade para as pessoas. E vamos também, durante esse período de recesso, onde nós vamos entrar de férias a partir de amanhã, né? Amanhã será a última sessão ordinária na casa, mas vamos fazer um esforço para que a gente possa estar todas as semanas, justamente no horário das reuniões da terça-feira, de 7 horas da noite, a gente possa também estar conversando com as pessoas. A Câmara para, mas as pessoas precisam da atenção dos vereadores, precisam também de levar muitas vezes alguma reclamação, né, vereadora? E o espaço mais digno que tem é justamente o espaço da Câmara uma vez por semana. E aqui é um espaço bom, onde a gente tem mais tempo de falar e também está compartilhando e conversando com as pessoas, né? Onde a gente tem aqui até 1 hora para a gente estar debatendo e conversando. Eu vou parar um pouquinho a minha fala, mas me conta, vereadora, como foi o teu dia. Leandro, na verdade, a gente está em expectativa, não pelo dia de hoje, mas pelo dia de amanhã, né? A incógnita que estamos aguardando, se vai haver ou não reunião na Câmara de Vereadores, a expectativa é essa, nossa e dos professores e de pessoas que têm acompanhado esse desenrolar nefasto da nossa educação. E é um dia que a gente passou se preparando, tentando prever o que acontece amanhã. Perfeito. Amanhã, por ser uma reunião, amanhã por ser a última reunião do mês, né? A gente só volta no mês de agosto. É uma reunião muito importante para a gente debater vários temas, inclusive o tema da educação, né? Que está tão badalado desde o mês de janeiro, que a gente vê a luta dos professores, a luta dos funcionários públicos, vereadora, com a questão da falta de crença, da falta de compromisso com a gestão do município atual, né? Tendo em vista que ainda em janeiro o governo federal terminou essa questão do piso nacional dos professores de 14,95% e a gente vê vários municípios das regiões vizinhas nossas que já concedeu o piso sem sequer ter rumores na cidade, sem sequer ter ruídos, e a gente está vendo a dificuldade aí da gestão atual de querer honrar o compromisso com a categoria, né? Então amanhã é um momento muito importante para que a sociedade do município possa também estar mobilizada, estar presente na reunião, porque essa briga eu entendo, vereadora, que ela não só é uma briga da categoria não, e sim também de toda a sociedade, tendo em vista que o nosso município tem mais de 3.500 alunos que estudam na rede pública municipal, né? E caracteriza, com essa falta de compromisso, caracteriza desestímulo dos professores com os alunos. E um professor desestimulado não ensina, não tem a mesma produtividade como se ele fosse para a sala de aula estimulado, ativo, né? Então amanhã é um dia muito importante para esse momento da luta do efetivo, como também da luta do inativo no município. Vamos fazer aqui um breve resumo do que a educação enfrentou. Mas antes de você falar, eu gostaria aqui de agradecer a presença de várias pessoas que já estão entrando aqui na nossa live, a pessoa de Nelson, grande lutador que foi representar a Pedra lá no Paraná, né? Da presidente do Sincep, Valéria, que também já pode vir aqui, do nosso amigo Alberto, lá, Betinho, lá de Santo Antônio,
e tantas outras pessoas que estão aqui. A gente vai, ao longo da história, falando mais sobre eles. Mas fala, vereadora. Para as pessoas que estão nos acompanhando começarem a entender, no ano de 2021, os professores não receberam nenhum reajuste no piso nacional por conta de ser ano de pandemia. Mas, no final de 2021, houve vamos dizer, a transmissão do Fundeb, que ele era o Fundeb 60, como a gente chamava, né? Ele era provisório para o Fundeb permanente. Quando essa mudança ocorreu, o Fundeb ele passou a ter que aplicar 70% de seu recurso, o mínimo de 70% para o pagamento do piso dos professores. Então, o prefeito pode atingir 73%, 75%, 80%, 85%. Mas, como em 2021 não houve reajuste do piso nacional dos professores por ser ano de pandemia, quando ocorreu a mudança de Fundeb provisório para o Fundeb permanente, o governo federal enviou, nessa mudança desses 10%, que passou a ser aplicado a mais para pagamento do piso, que ele fosse transformado em um rateio. Então, foi uma determinação federal, foi uma lei apresentada e aprovada na nossa Câmara de Vereadores. Uma sobra de força acumulativa, correto? E esses professores receberam esses 10% em forma de rateio, onde o prefeito Juninho Vaz declarou em uma live um montante significativo para ratear com os professores, que fazendo essa divisão, os professores municipais da Pedra receberiam em torno de 17 mil reais. Acontece que eles cada professor. Exatamente, cada professor. Então, eles receberam em torno de 7 mil reais, só que com o desconto indevido, porque por ser um abono, não poderia haver desconto para o IPREP, para o Instituto de Previdência. Mas o prefeito Juninho Vaz não respeitou a lei, descontou indevidamente e os professores receberam, no máximo, em torno de 7 mil reais, só que com descontos indevidos, tanto para o IPREP quanto para o imposto de renda, porque ultrapassou o percentual que poderia descontar para o imposto de renda. Em 2022, quando o governo federal determinou o reajuste de 33,24%, começou a luta dos nossos professores para ter direito à implantação desse reajuste. E foi preciso muita briga, muita discussão, assembleias, até que 3 meses após a data dele ter implantado esse reajuste, ele não implantando, e diante da dificuldade que o sindicato, representante dos professores, estava encontrando, chegaram a aceitar que fosse dado os 33,24%, mas sem retroativo, fazendo com que os professores perdessem esse reajuste dos meses de janeiro, fevereiro e março. Mas, ou seja, 3 meses. 3 meses sem retroativo. Então, final de 2021, eles perderam em torno de R$1.000 só de desconto indevido para o IPREP. Em janeiro, fevereiro e março de 2022, eles perderam o reajuste de 33,24%. E quando foi em fevereiro de 2023, ao ser publicado o resumo do que aconteceu, do que foi pago, de como foram aplicados os recursos do Fundeb, nós ficamos sabedores, e quando eu digo nós, nós vereadores, professores, o sindicato, parte da população, de que ele estava, durante o ano de 2022, ele não deu
a questão do reajuste justamente para que ele pudesse ter sobra no Fundeb 30, né? Ele calculou, ele amarrou o reajuste, a folha dos professores, para que atingisse 73% do Fundeb, não ficou em 70%, que é o mínimo, ficou em 73%, mas do Fundeb 30, ele pagou durante o ano de 2022 mais de 2 milhões de reais a voluntariado. Ou seja, no cálculo que o prefeito fez, ele tirou 3 meses de retroativo do professor para que ele pudesse pagar o voluntariado que, infelizmente, ele está se usando dessa artimanha, usando o dinheiro da educação, o dinheiro dos professores, para conseguir manter esse pagamento do voluntariado em dia. Então, aquilo que sustentava o prefeito na questão de ser pagador, só agora, em fevereiro de 2023, nós tivemos conhecimento e consciência de que o que ele está pagando em dias, a quem ele está pagando em dias, é às custas do sacrifício do professor e da educação. Então, isso é um tema muito importante, como você disse, não só é de interesse dos professores e dos familiares, mas de toda a população, para saber que pela primeira vez na história política da Pedra, um prefeito se utiliza de recurso federal destinado ao pagamento dos professores para estar bancando as pessoas que chegam e dizem: prefeito, eu votei em você, eu estou votando em você, ou eu vou votar em você. Então, é a vergonha jamais vista e jamais constatada no nosso município. Vereadora, uma coisa que está me trazendo aqui, que eu também estou fazendo parte, nós estamos fazendo, na verdade, parte dessa luta, é que os professores, nesse sentido, com esse gestor, só está perdendo, né? Você aqui traz um assunto muito importante, que foi o rateio, onde Venturosa recebe, os professores de Venturosa recebem cada um mais de 18 mil reais, e várias outras cidades pagaram tudo direitinho, o Pera só paga 7 mil ainda com desconto devido. Quando vai para a questão do piso nacional, primeiro, aquela queda de braço muito forte, né? O ano passado, eu costumo dizer, no último 46 minutos do segundo tempo, foi que professores ganharam a queda de braço, e por isso foi para a Câmara a questão do piso, do jeito que o governo nacional tinha mando, e a gente está vendo, mas mesmo assim eles perderam, né? Perderam aqueles 3 meses sem retroativo, tá dando um impacto no bolso do professor, mas aí mais uma média de R$ 1.500 durante aqueles 3 meses que eles perderam, né? E esse ano a gente já chega no mês de junho, 6 meses de briga, de discussão, ou seja, os professores na rua, né, querendo um diálogo, querendo um espaço para um debate, uma proposta para uma negociação, e sequer o prefeito escuta, né? Professor, diante dessa situação, a gente já vê que o prefeito já tira dos professores em torno de mais de 2 milhões de reais, correto? Do ano passado para esse ano, só de benefício direto do bolso dos professores. Então, diante dessa circunstância que a gente está vendo, dá para notar perfeitamente que o prefeito não está em bons lençóis com a categoria, né? Tendo em vista essa discrepância do gestor, essa falta de respeito, essa falta de sensibilidade da parte da gestão com os professores, né? Não é brincadeira, pessoas que estão nos ouvindo, estão nos assistindo agora, imagine você, o governo federal lhe dá um aumento, o seu patrão lhe dá um aumento aliás, surgiu uma lei de um aumento, e o seu patrão não querer lhe dar esse aumento, né? Tirar o seu direito, professor, de deixar de receber até R$ 900 por mês. A gente fala R$ 900 por mês. É um impacto muito grande no final do ano, né, que ele deixa de receber. Eu queria dar um abraço aqui, mandar um abraço aqui para Chico Lopes, que acaba de entrar, para a Ieda também, para a Ermita e tantas outras pessoas que ao longo a gente vai estar falando. Então, vereador, a gente está percebendo que a educação no município da Pedra, ela está em má gestão, né, tendo em vista essa falta de respeito do gestor com os professores, né? Você, como já foi secretária da Educação, você também que hoje já é vereadora, o que é que você sente, o que é que você acha diante eu vou falar uma palavra mais dura, de uma esculhambação tão forte
que os professores estão tendo, que a categoria está tendo com a gestão atual do município. Eu, sinceramente, desde 2013 que eu estou ali como vereador, a gente já teve várias turbulências também com gestores passados com a categoria, mas é resolvido, né? Se sentava numa mesa depois e se resolvia. Não é o que a gente está vendo hoje. Você fez um comentário aí que eu achei muito importante e, rapidamente, uma das pessoas que está nos acompanhando fez um comentário que eu não cheguei a ler direito. Eu entendi que não vale a pena a gente estar comparando, não ajuda a Pedra a gente estar comparando a situação atual com Venturosa. Só que quando você comentou sobre o rateio de Venturosa, que os professores receberam lá, cada um em torno de 18 mil reais, vale salientar que no ano de 2021, quando os professores de Venturosa receberam cada um em torno de 18 mil reais, Venturosa recebeu 2 milhões a menos que o município da Pedra. Então, como é que justifica que a Pedra teve em seus cofres, na conta da educação, 2 milhões a mais que o município vizinho, paga apenas em torno de 7 mil reais a cada professor, né? Dá uma diferença aí em torno de 10 mil reais por professor, e o professor da Pedra, além de receber a menos, ainda teve descontos indevidos. Então, fui secretária de Educação no momento em que era implantado o piso nacional dos professores. Não só a Pedra, como vários municípios tiveram dificuldade para a implantação do piso, mas o FNDE, não de imediato, mas com responsabilidade, solicitava que cada município mostrasse sua situação financeira para que, caso o município não conseguisse arcar com as despesas do pagamento do piso, o município receberia uma complementação, e isso passou a acontecer a partir do ano de 2013. Só que, na época, quando o município não tinha o dinheiro, houve conversa. Foi formada uma comissão com representantes da Secretaria de Educação, sindicato, vereadores na época da oposição, e nessa comissão foi mostrado o que o município estava recebendo, foi comprovado que o município não tinha o dinheiro para pagar a implantação do piso, a folha foi mostrada. E uma coisa que a gente vê hoje, por que é que os professores estão passando por essa dificuldade? Porque, pelo que eu saiba até agora, é o único gestor que se nega a mostrar a folha, inclusive ao Ministério Público. E, a partir das publicações de Tome Conta e Ciop, o que é que a gente está acompanhando? Que ele colocou dentro da folha do Fundeb 70 várias pessoas recebendo junto aos professores e que não poderiam estar nessa folha. Então, tem gente que tem um cargo comissionado ou um contrato que está recebendo junto dos professores e algumas dessas pessoas nem sabem disso. Então, é absurdo. Ele se nega a mostrar a folha porque ele sabe que dentro do Fundeb 70 existem vários cargos que ele está bancando, retirando do professor diretamente, né, na cara de pau. E o sindicato encontra a dificuldade de conversar, de negociar, não tem uma explicação. Agora, tem que esclarecer, só pode mostrar a verdade se essa folha for apresentada ao sindicato e ao Ministério Público. Coisa que ele prestou, duvido que ele tenha coragem de fazer. O que mais me chama a atenção em todo esse debate dos professores com a gestão, vereador, é que a gente tem informações agora que a gestão fez uma reunião recentemente e está querendo jogar para a sociedade que a gestão passada do ex-prefeito Oswaldinho tirou 1% dos professores. E também que o ex-prefeito Zeca Vaz tirou 2,5%. Mas naquela época, todos os dois, eles mostraram a folha, né? Mostraram que realmente era uma situação naquele momento que não podia de fato pagar. E se não tirasse naquela ocasião, respaldaria na questão final do pagamento na folha.
Acontece que a discussão de hoje é que, além de o gestor não ter pago o rateio no ano passado, de não ter honrado em tempo hábil com o piso nacional o ano passado, tirando 3 meses de cada um, ou seja, dando um calote, com essas palavras, de R$ 1.500 por cada professor durante os 3 meses, esse ano a discussão agora vai tirar 10%. Ou seja, brincadeira. O governo federal dá um aumento de 14,95% e o município só querer dar 5%, ou seja, o prefeito do município da Pedra vai ficar na história, marcado na história, como um prefeito do município que tirou de uma canetada só 10% dos professores. Então não se justifica mais, não se discute mais do que se passou de 1% ou 2%, mas sim 10% é muita coisa, presidente. É em média de 800, 900 reais, 500 reais por mês de cada professor. É um absurdo. É incontestável. Não se discute mais uma situação dessa. É o prefeito das promessas, onde na campanha ganhou a eleição em cima de melhoria salarial, ganhou a eleição em cima de melhoria de categoria, que honraria todos os compromissos. Você já está vendo que hoje é o contrário, né? Uma coisa que me chamou a atenção aqui, para quem está nos assistindo, é que quando a vereadora traz um assunto muito importante, que ele está pegando esse dinheiro dos professores, que são direito dos professores, e está pagando funcionários, muitas vezes, que não trabalham, correto, professor? Ou seja, que só vem todo mês pegar o cheque, receber o cheque, e levar o dinheiro que era dos professores no seu bolso, gastar como quer, sem dar um prêmio, sem dar um expediente. Isso é muito grave. Eu acho que Tribunal de Contas, Polícia Federal, que quer que não é recurso federal, e também o Ministério Público tem que atuar nessa situação. Não pode se calar diante de um efeito tão dramático como uma situação dessa. Quando você fala da perda dos professores no ano passado, não foi R$ 1.500 por professor, não, foi 3 mil, porque o reajuste era maior, era de 33,24%. Então, vai... É porque eu estou fazendo a conta da categoria mais baixa, da faixa mais baixa. Aulas. Alguns professores, esse ano, por mês, estão perdendo, em média, R$ 500. Esse ano que o reajuste é menor. E quando caso ele consiga aprovar o piso, o reajuste amanhã, da forma que ele disse que vai mandar a proposta de 5%, os professores do município da Pedra deixam de receber o piso salarial, porque não chega ao mínimo que o professor deve receber. E a gravidade disso é que quando a gente fez a conta dos 2.310.000 reais que ele utilizou o ano passado para pagar voluntariado, né, os agentes de cidadania da educação, como ele mencionou, dava para pagar mais de 520 pessoas por mês. Então, bancar 520 pessoas, muitas vezes pessoas que não trabalham, que não estão prestando serviço nenhum, é uma coisa grave. Então, foi grave no ano passado e esse ano está bem mais séria a situação, porque desde o início de janeiro, a presidente do sindicato mandou o cálculo de como a folha ficaria, ele não deu nenhum retorno, ele não apresentou nenhuma proposta, estamos no mês de junho, e o que nós estamos sabendo dos bastidores é que vai um projeto de lei amanhã, tirando 10% de direito dos professores. Isso é muita coisa. Agora, isso para quê? O que é importante a população entender? Ele, mais uma vez, fez a conta. O prefeito calculou. A galinha dos ovos de ouro do prefeito do município da Pedra são as verbas da educação. Então, ele calculou e ele viu, se eu der o reajuste a partir de abril, como eu fiz o ano passado, vai faltar dinheiro para eu bancar o mesmo povo que eu estou bancando, que muitas vezes não tem nada a ver com a educação, não é professor contratado, não é comissionado que está atuando na educação do município. São as pessoas que chegam lá, fecham um compromisso com ele, e ele oferece 20, 30 cargos a um líder político que vai segui-lo, ou até mais. Agora, com dinheiro de quem?
do professor. Então, se tornou uma coisa escandalosa. É preciso que os pais ajudem os professores, que os alunos ajudem os professores nesse momento, que toda a sociedade, como está fazendo, se manifeste a favor da educação do nosso município. Porque, como já foi dito aqui, é algo jamais visto. E o mais agravante de tudo isso, vereador, eu fiz aqui uma conta rapidamente, baseada no que a presidente do SINCEP nos passa, e tem ativo 187 professores e inativo em média de 167. Ou seja, o prefeito está tirando, de janeiro até esse mês de junho, 1.520.000 reais do bolso dos professores para pagar esse tipo de funcionário, né? Funcionário muitas vezes fantasma. Você levar em conta ainda, vereador, aquele projeto de lei do corte das gratificações, né? Do difícil acesso, que os professores também hoje penam com essa situação, né? Você que foi professor e que sabe, a gente tem muita reclamação do pessoal que depende, que precisa de locomoção da cidade da Pedra para os distritos, e os recursos de antigamente davam tranquilamente para que eles pudessem fazer sua locomoção até com seus carros próprios, e hoje eles têm que completar com o próprio salário por conta daquela lei que os vereadores aprovaram para tirar os direitos deles desse difícil acesso, ou seja, foi um corte de mais de 50% nessa receita oriunda da locomoção dos professores, não é isso, vereador? Alguns professores tiveram um corte até maior de 50%, vereador. E esclarecendo uma coisa, a lei que regia a gratificação de locomoção, ela existia há mais de 15 anos no município. E nesse momento é importante chamar a atenção de que, após os professores se manifestarem para terem direito de receber o reajuste do piso dos professores o ano passado, ele passou a perseguir professores que foram para a Câmara participar das assembleias e brigar por um direito que era deles. Quando ele fez isso, quando ele viu isso, ele disse, agora eu vou perseguir esses professores, porque ele é um prefeito perseguidor. Ele enviou um projeto de lei para a Câmara, acabando a lei que existia, porque se você for para a Constituição Federal, lá diz que toda gratificação ela precisa ser regida por lei. Então, ele mandou uma lei dizendo que no município da Pedra, a gratificação de locomoção seria determinada através de um decreto. E quem aprovou essa lei, os vereadores que baixaram a cabeça para o prefeito, e nesse dia a gente foi argumentado que gratificação tem que ser determinada por lei, mas eles votaram, eles extinguiram a lei que existia, passando assim a dar carta branca para que o prefeito perseguisse os professores. Então, professores, alguns que se deslocam de Venturosa para Santo Antônio, que pelo cálculo, a quilometragem que percorria, recebia em torno de R$900 de locomoção por mês, alguns passaram a receber menos de 300 e chegou o caso até de menos de R$200. Aí depois deram uma ajustadazinha, mas continua na perseguição. Então, isso também se chama covardia. Além de tirar o direito, ainda foi covarde e usar um decreto para punir, para perseguir o professor que foi à Câmara de Vereadores dizer, eu tenho direito a 33,24%, o governo federal está mandando o dinheiro é nosso. E o caso mais grave que você traz sobre essa questão dessa lei desse decreto, além de ter cortado aí todo esse recurso, a gente percebe o desejo desses professores não irem para a sala de aula para que ele possa demitir por justa causa, né? Ele usa a lei da má-fé e ainda determina que o professor vá pagando com o seu próprio salário, caso não queira participar, ele demite por justa causa. De fato, realmente... Na prática, alguns professores estão pagando para ir trabalhar. Só que também foi identificado na Folha que algumas vezes ele pagou gratificação de locomoção a professor
que não tinha direito de receber locomoção, para repassar para uma outra pessoa, por exemplo. Então, além de tirar o direito do professor, ele também se utilizou de pegar essa gratificação e repassar para um professor, dar ao professor para que ele repassasse para outra pessoa, para um apadrinhado político. Então, isso é muito grave. Eu acredito que a oposição, que somos nós, precisamos estar dialogando mais com o sindicato, precisamos estar dialogando mais com o Ministério Público, para que ele possa estar ciente e a gente também está cobrando posição do Ministério Público, porque não é possível. Tanta dança de cadeira no Parque do Orçamento do Povo, dos recursos oriundos, exclusivo dos professores, está se fazendo um negócio desse, vereador. Querendo posar de bonzinho em praça pública no dinheiro dos outros. Então, a fama de honesto desse homem, realmente, ela cai sobre terra. Né? Porque, mesmo os gestores passados, com todos os afeitos que fizeram, mas não fizeram parar de fazer uma barbaridade dessa com uma categoria, né? Não fizeram. E quando eu disse que a educação é a galinha dos ovos de ouro dele, eu lembro que o ano passado eu citei na Câmara de Vereadores, né, e até mostrei a alguns colegas que até o recurso da merenda ele deu um jeito de desviar. Notas fiscais onde constavam itens esses que os alunos nunca viram na escola. Enquanto o aluno fica amarrado num cardápio de biscoito com kisuke, ou biscoito com leitezinho, ou 2 dedos de iogurte. Era muita salsicha ano passado, produto que não é permitido estar sendo serviço aos alunos, existe decreto federal a respeito disso. Esse ano, ele saiu da salsicha e quando o aluno vê alguma mistura, quando tem um arroz ou um macarrão, o acompanhamento é apenas soja. Então, isso foi dito, né? A gente tem a comprovação dessas notas, onde o prefeito colocou itens que o aluno nunca comeu na sala de aula, nem em dia de festa. O que me chama a atenção diante dessa sua fala, vereador, me preocupa muito quando fala na merenda escolar, né? A gente assistiu aí, e eu acredito que é mais testemunho do que a gente, são os pais dos alunos, os próprios alunos, né, que passaram aí os últimos 3 anos recebendo suas merendas dentro do prazo e tudo organizado. Por exemplo, o PNAE, Programa Nacional de Merenda Escolar. A gente não vê comentário que os filhos recebem legumes, recebem frutas, recebem outros produtos oriundos da merenda escolar, como macaxeira, como batata doce, né? Ninguém vê mais esse comentário que se tinha nas escolas, de fato. Um cardápio onde tem de segunda a sexta soja, ele desaparece do cardápio, né? E as informações que a gente tem é que tem pessoas que entregam na Secretaria da Educação esses produtos. Então, é uma outra pauta que precisamos correr atrás, investigar e fiscalizar para saber onde é que está indo a matéria dessa questão das frutas, do legume, das verduras, porque não está chegando nas escolas, as crianças não estão se alimentando, né? Além do mais, a gente vê, vereador, que na região de Santo Antônio, de São Pedro, região dele, né? Santo Antônio, São Pedro, São Francisco, Tenebre, Poço de Boi, Poço das Ovelhas e Horizonte Alegre, as crianças que moram na zona rural recebiam, né, o primeiro café da manhã durante os 3 anos da gestão anterior. Eles recebiam esse primeiro café da manhã. Por quê? Por que eles recebiam isso? Porque na época, a Secretaria da Educação fez um levantamento e identificou que, principalmente, os alunos da região do outro lado lá, as quais do distrito povoado do qual citei, que eles, por a questão do calendário, do horário do ônibus, da coleta dos alunos, tinha muitos alunos que chegavam na escola de manhã, 7h30, sem tomar café. Não é porque não tinha em casa, é porque não dava tempo de fazer. Então, esses alunos só se alimentariam depois de 10 horas da manhã, com o horário estabelecido para a merenda escolar. E o prefeito teve a coragem
e tirar esse café da manhã dessas crianças, para talvez no dia da sobra do dinheiro, né, também está pagando essas pessoas sem trabalhar, né, assim, vereador? Eu entendo que isso é uma covardia muito grande, tirar alimentos de crianças, não dar uma boa alimentação de qualidade às crianças. Como é que essas crianças vão conseguir assimilar conteúdos, ou seja, aprender alguma coisa, até às 10 horas elas famintas com fome? É preocupante, é muito preocupante isso. Isso é uma discussão que eu fico muitas vezes imaginando em casa, por que é que os pais dos alunos estão calados? O que está acontecendo? Que eles não estão enxergando isso? Tem alguma coisa acontecendo, eles estão com medo de alguma coisa aí. Em 2017, eu lembro que o então prefeito era vereador e apresentou uma indicação solicitando o café da manhã nas escolas. E aí você votou contra porque você disse que o então prefeito Osório Filho ia colocar, já estava determinado que ele iria colocar esse café da manhã, principalmente nas escolas da zona rural. Mas eu votei a favor, comentei que ali era uma indicação, era uma simples indicação, se o prefeito já tinha resolvido que ia seguir esse café da manhã, então era uma indicação a mais de um vereador, e era interessante que a gente tivesse também dizendo sim, estava indo de encontro ao que o prefeito já tinha determinado. E aí, quando ele se elege, ele tira aquilo que ele indicou. Ele indicou, o outro fez, aí ele, depois de eleito, tira o café da manhã e o mais grave. Quando chega 9h30, 9h40 da manhã, que o aluno vai receber a merenda, ele recebe um lanche. Porque, para quem não sabe, o cardápio da merenda, ele é rotativo, ele é mais ou menos, faz-se uma rotatividade de 14 dias. E durante a semana, você serve 3 refeições e 2 dias você serve lanche. Mas o que a gente vê, pelo menos nas escolas que eu tenho conhecimento, é o seguinte: ele serve refeição 1 dia na semana e 4 é lanche. E que lanche é esse? Biscoito, creme crack, leite ou quiçu ou um pouco de iogurte. Então, se você mora na zona rural, se dirige a Santo Antônio, São Pedro, você sai do sítio, sai cedo de casa, aí você saiu sem tomar o café da manhã direito, e quando chega na hora da merenda, você vai comer uma merenda insuficiente, você vai fazer um lanche que não vai dar para alimentar. Eu fui professora, estou hoje professora aposentada, mas o que eu sei é que aluno com fome, ele não aprende. Aluno com fome, ele não aprende. Então, Júnior Vaz, diga aos pais de família, onde foi que você botou a charque que você diz ter comprado o ano passado? Para onde você mandou o pão que você comprou o ano passado? Porque você botou lá nas notas fiscais da merenda. Para onde está indo os produtos da agricultura familiar? Para onde? Porque há poucos dias, uma pessoa das Guaribas me relatou que lá estavam pedindo. Um dia, uma mãe mandava cebola para temperar. Quando ia ter outro alimento, aí pediu coentro a outra. Ou seja, o município da Pedra, ele tem um transporte adquirido na gestão passada, que foi entregue novo, ele ficou novo para o novo gestor utilizar, só para entrega de produtos de merenda e agricultura familiar. Especificamente, acho que até de agricultura, de merenda da agricultura familiar. Perfeito. E ele não é utilizado na educação. Não tem merenda para entregar, como é que ele vai ser utilizado? Ele, inclusive, foi desviado para outra secretaria essa que leva outros produtos para o município, agora menos merenda. Então, é um absurdo e é um assunto mal falado no município todo, viu, vereador? Já está virando chacota. Só que isso é coisa séria. Criança com fome, ela não aprende. E o mais grave, eu vou fazer uma observação. Ano passado, esse assunto foi levado ao Ministério Público. O Ministério Público convidou a Secretaria de Educação para prestar esclarecimentos. E lá, eles declararam o seguinte, que, como o recurso que vem para a merenda é insuficiente, a prefeitura ainda tinha colocado contrapartida.
e em 7 meses, em menos de 7 meses, alegaram que tinham colocado uma contrapartida de 108, 109 mil reais. Se vem o dinheiro do governo federal, o prefeito diz que botou dinheiro a mais para merenda, e o ano passado só tinha salsicha, o pão ninguém sabe onde entrou, e achar que muito menos, o que é que está acontecendo? Então, virou meme, né? Os pais comentam, agora também já estão ficando de forma entristecida, porque já passou do limite esse assunto, isso é coisa séria. Passou do limite e as pessoas começaram a sentir de fato, né, vereadora? Porque as pessoas não gostam, as pessoas não são acostumadas com aquilo que não tem. Mas quando começa a ter e tirar, as pessoas começam a sentir, né? Então, é um assunto que começa a circular nos 4 pontos do município sobre essa falta da gestão de 2 anos e meio, ter cortado, isso é muito grave, é muito sério, ter cortado o café da manhã para mais de 2.000 crianças que dependem, que precisam desse café da manhã para se alimentar e receber seus conteúdos e assimilar os conteúdos recebidos, né? Isso é muito grave. Então, criança com fome e professor insatisfeito, nenhum dos dois produz aquilo que o MEC determina, né? Que é aumento das notas anuais, não é isso, vereador? Pois professor, uns direitos negados, vendo o recurso da educação ser literalmente desviado, porque não é só no que toca a parte do professor receber, a gente está vendo outros recursos sendo desviados também, como o da merenda escolar. A gente viu, só abrindo um rápido parênteses, a questão do transporte do município da Pedra, o transporte escolar, onde foi dito numa entrevista que o prefeito estava presente, que eles gastaram na frota de 8 ônibus do município 1.060.000 reais de conserto de recuperação, e eu solicitei cópia de nota fiscal, cópia de empenho, porque foi dito nessa entrevista que se estava à disposição de qualquer cidadão na Secretaria de Finanças, não obtive resposta até agora. Aí a gente vai para as notas fiscais da merenda, a gente vê claramente um desvio, a gente vai para a folha do professor, se constata que várias pessoas estão recebendo um recurso que não lhe cabe, que não deve ser utilizado dessa forma, aí vai para o Fundeb 30 e encontra mais de 500 pessoas recebendo, muitas dessas pessoas sem trabalhar também de dinheiro da educação, e o prefeito nega que o reajuste do professor seja dado. Por quê? Porque se ele der o direito do professor, ele para de ter a única fama que ele está com ela hoje só de 1/3, porque uma pessoa esclarecida, direita, de moral, não tem coragem de defender que um prefeito coloque em dia o pagamento de comissionado e de contratado às custas do dinheiro do professor efetivo. Quem é de bem não defende uma coisa dessa. É preciso você pegar a sua moral, pegar os seus princípios, colocar de lado para dizer que ele está certo. Então, se você observar as redes sociais, poucas pessoas postam que dia 30 o pagamento do contratado e do comissionado está na conta. Mas o contrato e o comissionado, dia 30, recebe com dinheiro do professor. E o professor agora vai ficar abaixo do piso, está abaixo do piso. E o grave, o funcionário efetivo da saúde não recebe em dias. E ele começou também a atrasar o contratado da saúde. E o ACS ainda está numa situação de atraso de pagamento maior do que o efetivo da saúde. Então, ele criou uma bola de neve, e a parte que sustenta, dá uma sustentação agora bem menos consistente do que dava antes, está sendo às custas de recurso do professor, recurso federal, e a briga que ele comprou não é favorável a ele, porque ele está completamente errado e ele está chegando a ser imoral. E nesse momento, eu aplaudo os gestores independentes de partido político que sempre, com esforço, conseguiram honrar
o piso nacional dos professores desde que ele foi implantado. Então, parabéns a quem fez a parte certa. Quando erra, é preciso falar, é preciso mostrar. Agora, passou dos limites. Prefeito Júnior Vaz querer bancar o mandato às custas de um desvio tão descarado de recurso federal, de recurso do professor. Tirando do povo por direito, né? Para dar a pessoa sem trabalhar. Isso é muito preocupante. Ontem eu conversava com 3 mães de escolas diferentes dentro da cidade e falando para elas essa situação da merenda escolar e também da questão do PNAE, né? Das frutas, das verduras. E as 3 afirmaram que quando chegava no final de semana e tinha verduras, que tinha legumes e frutas, a diretora dava aos alunos para não se perder, porque como são produtos perecíveis, né, aí eles levavam para casa as bolsinhas, quando terminava as aulas, levavam para casa as bolsinhas de verduras, de legumes e de fruta. Ela dizia, sempre a gente fazia vitamina, Leandro, com as bananas que a gente recebia, com as outras coisas, com o caju, com o pinho, com outras coisas que a gente recebia. E a gente nada disso vê. A gente vê os filhos da gente reclamando, chegando em casa que muitas vezes só com soja. Arroz com soja, macarrão com soja, 2 bolachas com suco. E é muito complicado. Mas passando agora, vereador, a questão da saúde. Outra coisa grave que está circulando na pedra, né, que as pessoas já estão gritando e reclamando, é sobre os ultrassom, né, e também o corte das endoscopias, onde na gestão anterior as pessoas tinham 20 endoscopias por mês. A endoscopia custa em média de 850 a 900 reais, quando é acompanhada com o exame, o diagnóstico. E desde quando esse gestor assumiu, e ele cortou as endoscopias, né, vereador? E tá as pessoas aí, onde problema com o estômago é um dos problemas mais graves hoje, que é apontado, inclusive, pelo Ministério da Saúde, uma das doenças que hoje está mais matando, tem a questão do câncer, etc, etc. E a gente está passando no posto, tinha 20 endoscopias gratuitamente. Ele fazia a consulta nos seus PSF, o médico diagnosticava o problema, mandava fazer uma requisição, o agente de saúde vinha até a secretaria, marcava a endoscopia e ele só vinha fazer a endoscopia no dia marcado, não era que era no final de semana, ali na sexta e no sábado. E quando, naquele mês que não tinha, no mês seguinte, eles completariam com 40 endoscopias. E a gente vê as pessoas gritando, não tem mais endoscopia na rede pública do município da Pé, né, vereador? Não. Isso é um caso grave, porque as pessoas que faziam o tratamento ali naquela época, hoje pena, porque eu faço o tratamento para o estômago desde o ano de 2011. E a endoscopia que você faz, ela não só é uma endoscopia, elas são 2 endoscopias. É uma endoscopia para identificar o diagnóstico, vai para casa, faz o tratamento por 2 até 4 meses, depois volta para fazer uma segunda endoscopia para saber se está tudo certo, ou se não tem que continuar o tratamento, que a gente não vê mais isso na rede pública do município, e é muito grave essa situação. Não, porque hoje tem a UPA-L de Arco Verde, a gente envia para a UPA-L e o paciente vai lá. Mas a gente sabe que a UPA-L é inchada, porque tem mais de 13 cidades que envia para a UPA-E e que essas pessoas apresentam endoscopia com urgência hoje, fica na UPA-E, na fila de espera, aguardando 3, 4 meses depois. Isso é muito grave, vereador. Ou seja, tirou novamente o recurso das endoscopias, com certeza, para estar pagando a pessoas, sem muitas vezes dar um dito expediente no município, né? Isso é muito triste, essa realidade que a gente está vendo no município. Lembrando que o município, até outubro de 2022, ele recebeu recursos de mais de 5 milhões de reais, e uma parte desse recurso ele foi destinado para atenção básica de média e alta complexidade. Ou seja, o município recebeu recursos que poderia estar pagando esse tipo de exame, e zero endoscopia no município da Pedra,
em 2 anos e 5 meses da gestão de Júnior Vaz. E aí, tendo agora comprometidas, né? As mulheres grávidas, elas precisam de, no mínimo, 3 ultrassons durante a gestação. A primeira, aos 3 meses de gestação, aos 3 meses de gestação. A segunda, no 5º mês. E a terceira, por volta do 8º mês. E ontem, uma pessoa me pediu ajuda para a realização de uma ultrassom. Ela está grávida de 5 meses. E quando foi marcar a ultrassom, então ela foi informada que não tem previsão de quando vai haver ultrassom. E ela está grávida. As grávidas do município da Pedra, elas são desassistidas no quesito ultrassom, que a gente já comentava também desde o ano passado. Só que esse ano de 2023, a situação, ela complicou. Isso é muito grave, porque tirar de uma gestante essa situação de uma ultrassonografia, então isso a longo prazo vai deixar uma lacuna muito forte no meio da saúde do município, né, vereador? Como é que uma pessoa gestante não tem direito, acompanhada com o pré-natal, não tem direito às suas 3 ultrassons, que não é que antigamente a ultrassom se caracterizava como era questão de status, mas hoje se tornou uma questão de necessidade, né? A primeira dentro dos 3 meses para identificar o feto e depois as outras 2 para identificar a evolução do feto. E a última para saber a posição do bebê, para ver como é que está, para saber se é parto normal ou se é placenta cesárea, né? E tirando isso dessas mães, é mais um fator complicador e preocupante para quem está numa situação dessa, né, vereador? Ainda falando de saúde, a gente não pode esquecer das casas de apoio, né? Quem está aqui nos acompanhando lembra muito bem da revolução, da grande conquista que nós pedrenses tivemos com essas casas de apoio, tanto aqui na cidade da Pedra, como também uma outra casa de apoio no Recife, né? Onde as pessoas que vinham dos distritos, dos sítios e povoados, tinham a casa de apoio ali no Capeado, onde ele tinha um local adequado para tomar um banho, para se alimentar, assistir uma TV, bater um papo também, dormir o sono, aguardando com tranquilidade o ônibus, o transporte do TFD, para na hora certa chamar eles para eles serem designados para o Recife, né? E quando eu chegava lá no Recife, aqueles que a sua consulta era de manhã, se direcionavam para os hospitais. E aqueles que eram à tarde, iam para a casa de apoio, onde ali eles tomavam novamente outro banho, tomavam café, dormiam um sono, e só assim, na hora certa, eles pegavam ali um transporte, ou seja, um ônibus, para ir para o seu hospital e fazer sua consulta, né, vereador? A gente viu isso aí na gestão do gestor, que tanto dizia que uma casa de apoio era importante, e na hora que ele assume, na primeira canetada, no dia 1º de janeiro, foi tirar essa casa, não uma, mas as 2 casas de apoio, dizendo ele que não era mais necessário, porque tinha carro todos os dias, indo e voltando. Na verdade, nunca faltou, né? Além de ter, antigamente, além de ter os transportes PFD, e os carros baixos dos vereadores, de pessoas que chegavam na prefeitura, na secretaria, e eles andavam para o Recife, né? Então, as pessoas tinham as opções de ir no carro do TFD e nos carros baixos para o Recife. E o mais agravante dessas casas de apoio, vereador, principalmente aquelas pessoas que fazem tratamento periódico, né? Principalmente aquelas que vivem fazendo radioterapia e quimioterapia, onde precisam de 3 ou 4 vezes na semana, e eles têm que ir e voltar todos os dias. Veja que cansativo. Veja que massacre para uma pessoa que faz tratamento de CA, por exemplo. Tem que ir e voltar todos os dias no Recife, muitas vezes num aperto, para poder ter o direito da dignidade de fazer um tratamento, onde ele podia muito bem ter essa casa de apoio e no domingo, geralmente os transportes saem no domingo, e voltar na sexta, né? Porque ficava ali na casa de apoio durante a semana toda, curtindo e esperando a sua hora chegar para fazer o seu tratamento. Isso é um absurdo.
absurdo a gente ter visto essas casas de apoio terem perdido, onde Arco Verde abriu uma, né? Onde Capoeiras tem, onde Caetés tem, onde várias cidades aqui da gente aqui tem sua casa de apoio. A obra mais importante, que eu acho, sinceramente, essa era uma das obras mais importantes que tinha, deixada pela gestão anterior, e ele agora tira e deixa as pessoas na mercê. Eu fico às vezes me perguntando, vereador, essas pessoas que vêm de São Pedro, de Santo Antônio, do Alegre mesmo, do Posto Boi, para ir para o Recife fazer tratamento, eles estão ficando aonde agora? Estão ficando aonde ficava antigamente, em pé, no hospital, esperando a 1, 2 horas da manhã para poder pegar o ônibus. Estão ficando em casa de famílias. Onde é que as pessoas hoje estão ficando uma vez que perderam a casa de apoio? Porque lá no Recife eu já sei onde é que eles estão ficando. No Recife eles ficam em praça pública, debaixo da ponte, ficam ali expostos a céu aberto, levando chuva, ou levando sol quente, muitos deles, vereadores, sem ter sequer R$ 1 no bolso para se alimentar, porque nem todos os dias a gente tem dinheiro suficiente para se alimentar. Hoje mesmo, eu vi uma das pacientes que está indo hoje para o Recife, se lastimando, porque não tinha R$ 1 para se alimentar lá, nem para beber água, e tinha que ir para fazer o tratamento para não perder. Então, isso é muito grave o que nós estamos vivendo no município da Pedra, nessa gestão atual. As pessoas precisam estarem tomando conta dessa situação e também estarem cobrando, porque hoje nós somos 3 vereadores da oposição que cobramos fazendo nossa parte, mas que a sociedade também pode estar se manifestando sobre esse sistema, né? Quando fala em casa de apoio, a gente remete muito à questão da casa de apoio no Recife. Mas uma pessoa do Riacho do Mel, uma mulher ia fazer uma viagem acompanhando um senhor que faz tratamento no Recife. E aí eu estava na porta, ela chegou, se aproximou e disse, é danada, agora a gente virou passarinho. Aí eu não entendi. Aí eu disse, como assim? Ela disse, a gente está ali na praça, a praça, né, que é aqui em frente de casa, a gente está ali na praça igual a passarinho, porque eu cheguei agora do Riacho do Mel, eu vou acompanhar um senhor que vai fazer tratamento no Recife. Aí antes a gente tinha uma casa de apoio, que era aí apontou para onde é o posto de saúde hoje. Ela disse que tinha cama, tinha uma jantinha, um cafezinho para a gente tomar, e quando era meia-noite a gente viajava. Agora não. Eu vou ficar com fome com ele, que a gente não tem dinheiro, vamos ficar igual a passarinho, olhando aí para os pés de pau. Quando for meia-noite a gente viaja, e só vai chegar amanhã, 10, 11 horas da noite, e às vezes chega até mais tarde. Então, o relato das pessoas é muito interessante o que elas passam. E dói. Você fica sem entender a princípio, mas dói, e é preciso saber da importância dessa aquisição que o município teve de 2 casas de apoio aqui na cidade, em Recife. Então, a gente está vendo uma relação de perdas da população. Perdeu casa de apoio, não tem, perdeu endoscopia, ultrassonografia limitada, vários exames também são limitados, às vezes ficam durante um tempo sem que a população tenha acesso, falta de medicamento nos postos e muitas vezes no hospital. Serviço odontológico é altamente prejudicial. Daqui a pouco, eu vou estar postando uma foto do posto de saúde do Tenebre, que ficou há quase 6 meses sem fazer atendimento odontológico. Retornou a semana passada. Só que antes de retornar a semana passada, o de São Pedro parou de fazer. Agora, quando eu postar a foto, as pessoas vão ver como se encontra o posto de saúde de São Pedro. Agora, lembrando, chamando a atenção, que o município da Pedra também recebeu em torno de R$ 900 mil para aplicar na recuperação dos postos. Mas aí vocês vão ver a situação de como está o posto de saúde do Tenebre. Então, são várias dificuldades que o município da Pedra está enfrentando, que as pessoas estão perdendo, e da relação
de verbas, de emendas que vieram para o município, que o gestor tinha a obrigação de aplicar, e essas verbas a gente não soube onde foi parar. Eu vou só citar uma para a gente estender posteriormente em uma outra live. Em 2021, em torno de R$ 1 milhão veio para o município da Pedra para a implantação do ponto eletrônico nos postos de saúde. No mês de agosto de 2021, chegou a ser licitado equipamento, mas esses pontos eletrônicos eles não foram implantados. Inclusive, conversando com um advogado conhecido, ele disse que em alguns municípios isso gerou algumas ações e investigações do Ministério Público, porque era obrigatório que esses pontos fossem instalados até dezembro de 2021. O município da Pedra chegou, no mês de agosto, a fazer processo licitatório para a compra de equipamento ou de serviço. Eu não recordo com exatidão, mas esses pontos não foram implantados. Onde está R$ 1 milhão do ponto eletrônico dos postos de saúde do nosso município? Onde está a aplicação da verba de R$ 900 mil destinadas à recuperação dos nossos postos de saúde? Porque o serviço odontológico do nosso município ele é tão prejudicado? Porque as pessoas precisam de medicação e elas não estão recebendo. E um dos locais mais prejudicados com esse assunto, com esse tema, continua sendo o distrito do Poço do Boi. Porque as pessoas cadastradas no CAPS, que fazem seus tratamentos de saúde mental, não têm acesso à medicação. Essa foi uma denúncia que eu fiz ao Ministério Público Local, já protocolei na Gazan, Gerência de Saúde Mental do Estado, mas nós temos relatos de pessoas que vão em busca da medicação e não têm acesso. Então, é desgoverno. Uma frase que eu escutei muito, vereador, quando nós estávamos em campanha, era que o próprio gestor dizia que ele fosse ia colocar o povo no orçamento do município, né? E quando ele ganha a eleição, a gente escutou vereadores da base do governo, claro, afirmando isso várias vezes em seu discurso. Eu sonhava para ver o nosso povo no orçamento do município, o povo pobre no orçamento do município. E pelos relatos que a gente está falando, pelos comentários das pessoas lá fora, parece que a forma deles conduzir, colocando o povo dentro do orçamento, é tirando mesmo, cortando, deixando essas pessoas bem longe. Porque a gente não vê mais essas pessoas na prefeitura, a gente não vê mais a ação social funcionar, a gente não vê o posto de saúde mais, o povo saindo com aquelas caixas de medicamentos para poder usufruir dele, a gente não vê mais as pessoas usufruindo de uma casa de apoio, de uma merenda de qualidade, de um fardamento de qualidade, de um material didático para aprendizado de qualidade, a gente não vê as pessoas tendo as cirurgias tão faladas, né, durante a promessa de campanha que ia ter cirurgia, enfim. A gente não vê mais nem se falar do céu, se o céu funciona, a informação que a gente tem é que o céu, você chega lá para conseguir uma consulta, um exame daqui a 2, 3 meses, a gente vê praticamente as pessoas fora do orçamento, né? Do orçamento. Além do que daquelas confusões que ele fazia, que ele cansou de fazer com os alunos do Estado, sem querer dar carro para que os alunos pudessem usufruir de estudar, né, vereador? É difícil. Mas, vereador, o nosso tempo está acabando, já passou 1h10. O Instagram proíbe que a gente passe mais tempo, né? De hoje a 8, ou seja, de terça a 8, a gente vai estar voltando para estar falando de outros assuntos, como os terrenos da Veneza e do Interval, como o lixo da cidade, como outras coisas que tem aí absurdas, que a sociedade precisa estar informada e também compartilhando essas ideias e esses pensamentos que aqui, tudo que nós falamos hoje,
Eu duvido que nenhum dia é mentira, né? Onde eles costumam dizer que a posição da mentira. Por isso que nós colocamos a voz da verdade, porque tudo que nós estamos falando até aqui, 1h20, é sentimento que as pessoas falam na rua, é sentimento do que existia e que hoje não existe mais, né? Hoje não existe mais, de fato. Então, de hoje a 8, vereador, vamos voltar de novo para estar conversando com as pessoas. Vamos compartilhar esse pensamento de live com mais outras pessoas para estarem trazendo essas conversas reais. Vamos estar aproximando o nosso mandato do povo que precisa e nós somos solidários a todos esse povo que tinha seus benefícios que hoje foram cortados, como água do deserto, como todos os benefícios que tem que falaremos em outra live. E vamos deixar um apelo, vereador Leandro, que amanhã a reunião ordinária aconteça. É um dia muito importante para que a população acompanhe o que vai acontecer amanhã na Câmara dos Vereadores. Que os vereadores que foram eleitos pelo povo, foram eleitos pelos professores, amanhã não virem as costas, amanhã não assinem embaixo nesse desmando que está com o dinheiro da educação. O dinheiro é do professor, é verba federal e ela precisa ser aplicada indevidamente. Júnior Vaz, tenha um mínimo de consciência e postura. Aplique o dinheiro da educação como ele deve ser aplicado. O dinheiro é do professor, dê o reajuste, nada menos que 14,95% e com direito a retroativo. Porque do professor da pedra e da educação da pedra, você já tirou e você está tirando demais. Então, obrigada às pessoas que nos acompanharam e terça-feira a gente tem um novo encontro aqui por mais uma live com mais assuntos de interesse da população. Vou tirar uma foto aqui, velho. Peraí, dê um sorriso aí para tirar uma foto bem bonita. Eu que gostaria também de agradecer a todos os que esteve com a gente até esse momento. Muito obrigado pela audiência de vocês. Compartilhem. Eu vou salvar essa live, vou colocar no meu Instagram aqui, salva, para que vocês possam compartilhar para mais pessoas, para aquelas pessoas que não puderam assistir porque estavam em outra atividade. Compartilhem, porque isso aqui são temas que mudam e que mexem com a vida das pessoas. Amanhã é a última sessão ordinária da Câmara dos Vereadores, mas é um tema muito importante que decide sonhos, que decide vida e que também alimenta a alma e a esperança de cada um de vocês. É importante que, além dos professores, mas também os pais dos alunos possam se fazer presente, porque uma palavra sim ou uma palavra não dos nossos colegas vereadores pode ajudar ou pode atrapalhar definitivamente o desenvolvimento dos alunos, dos filhos de vocês. Muito obrigado, minha gente, e vereadora, muito obrigado, e até a próxima terça-feira, se Deus nos permitir. Muito obrigado, meu Deus.